partir do verso 25, Mateus 6. E o tema da nossa mensagem é as vestes. Hein? É um texto muito conhecido. Eu vou lendo e a gente vai conversando sobre o texto. Ok? Verso 25. Por isso, eu lhes digo, é Jesus que está dizendo, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Em algumas traduções, vocês conhecem, vai dizer, não se preocupem, não fiquem ansiosos com a vida diária, com o dia a dia. Se vocês terão o suficiente para comer, beber e vestir. O Senhor está falando da vida diária, ok? Da subsistência do nosso dia a dia, que é a nossa preocupação. E ele diz assim, a vida não é mais que comida? E o corpo não é mais que a roupa? Ele está falando de duas coisas muito importantes. A vida, a nossa vida, qual é o valor, qual é a importância que tem a vida em si, cotidianamente. E ele está dizendo, o corpo não é mais que a roupa. Não é mais importante o corpo. Quem você é, aonde você habita. Não é mais importante do que a roupa, do que é o externo, do que é material, do que é perecível, do que é transitório, do que se torna velho e puído. Então ele está trazendo assim, reflete comigo, por que você está ansioso com o teu dia a dia? Você quando estava no ventre da sua mãe, mamãe, você fez algo preocupado com o que você ia comer, com o que você ia beber, comer, com o crescimento dos seus ossos, dos seus músculos, das artérias, das veias, dos batimentos cardíacos. Você ficou preocupado com isso? Como é que eu vou desenvolver? Como é que eu vou crescer? Como é que vai ser quando eu sair daqui? Será que eu vou conseguir andar? E você saiu do ventre da sua mãe e começou a crescer, começou a andar, começou a aprender a comer e foi se desenvolvendo. E seu cérebro foi desenvolvendo, amadurecendo, você foi tomando conhecimento. Mas quando nós somos crianças, nós não nos preocupamos porque nós temos o pai e a mãe. Temos o casal, temos uma só carne, que cuida, que supre, que nutre. Por isso que Deus fala sobre que temos que ser como crianças, confiar no pai, confiar na mãe, de que ele dá todo o desenvolvimento, ele dá todo a provisão, suprimento para que a gente desenvolva. Então ele está falando, a vida não é mais que a comida? O corpo que você se preocupa não é mais que a aparência, que a veste? Então ele fala no verso 26, observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Em todos os lugares do mundo nós temos pássaros, então Jesus fala sobre os pássaros porque é uma linguagem que todos nós conhecemos. Os pássaros andam para lá e para cá, e eu nunca, de fato, nós que temos o privilégio de ver pássaros, nunca vi um pássaro estressado. Né? Ele vai de lugarzinho em lugarzinho, e quem é que alimenta? O Pai. Deus é tão bom, tão sábio, tão generoso, que Ele cuida dos passarinhos.
Ele leva o passarinho onde tem alimento, ou ele leva o alimento ao passarinho. Pensa nisso, quando você olhar os pássaros, a beleza dos pássaros, eles simplesmente voam e vivem. E eles têm toda a provisão necessária. E aí ele diz assim: acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ei, fala sério. Nós queremos controlar as coisas. Queremos ter o controle das coisas. Mas Deus está falando, vocês são muito mais valiosos. Vocês são filhos. Então por que vocês estão preocupados? Você pode controlar o dia de amanhã? Não andem preocupados com o dia de amanhã. E aí ele diz, por que se preocupar com a roupa? No verso 28. Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupa. Aí ele está falando das vestes. No entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Os lírios do campo são de uma beleza extraordinária. Não é? E quem que fez os lírios do campo crescerem e florescerem? O Pai. E aí ele diz assim, se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês? Então Deus falou da vida diária, que Ele alimenta, que Ele traz água, colocou os pássaros para trazer o entendimento, colocou as flores, os lírios, que Ele também dá crescimento, mas que perecem. As flores silvestres são lindas, elas ficam floridas, enfeitam e trazem o belo, né? Eu falo que a gente é privilegiado aqui, amém? Nós conseguimos ver o belo de Jesus. Quando você vai lá para a selva de pedra, você fica procurando o belo, né? Mas hoje aqui nós temos a felicidade de ver o belo. Mas nós que vivemos aqui, vivemos as estações e nós sabemos que aquela flor do seu jardim, do meu jardim, ela morre e depois ela nasce de novo. Ela morre e depois ela nasce. Quem que está cuidando daquilo? Daquele ciclo? O Pai. Mas ele está dizendo, olha, eu faço todas as coisas e vocês são muito mais belos, mais valiosos, quem vocês são, não o que vocês aparentam, mas o que vocês são, a beleza de vocês é única para mim. E aí ele diz, não se preocupem, portanto, não se preocupem com o que vamos comer, dizendo, né, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, porque os pagãos eles têm preocupações com as próprias vontades e desejos do dia a dia, porque eles não se preocupam muito com o futuro, eles são aqueles que se preocupam em ter tudo, em serem gananciosos, se preocupam com coisas materiais, se preocupam com o ter e não o ser, se preocupam com a aparência e não o que são verdadeiramente. Então, não se igualem aos pagãos, vocês são diferentes. Amém? Então ele diz, a chave, tudo isso que vocês têm preocupações, ansiedade sobre a vida, sobre o valor da vida, Deus traz essa comparação linda sobre a natureza, sobre a vida, sobre ser ou ter, a aparência. Ele está dizendo, resumindo tudo, o que vocês têm que fazer para ter uma vida boa, de paz, alegria e justiça? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Que coisas? Todas as coisas que vocês precisam para viver, porque o Pai sabe. Porque muitos usam, busquem, tem muita gente que fala para mim, né? Não, pastor, eu estou buscando o reino de Deus, né? E eu sei que Deus vai me dar um carro, vai me dar um apartamento, vai me dar uma casa. Não. O Senhor está falando todas as coisas pelas quais você necessita para ter uma vida
de paz, de alegria e justiça, eu darei a vocês. Não se preocupem com a provisão, com o suprimento, com a vida, com o corpo, porque eu que alimento vocês, cuido de vocês, trago desenvolvimento para a vida de vocês. Mais importante é a vida e o corpo onde vocês habitam. Compreende, gente? Não é material, é sobre o ser, é sobre viver, quem você é. Deus está falando, vocês são muito mais valiosos e o nosso Deus é muito mais generoso. Mas ele diz assim, para que vocês tenham essa paz, provisão, cuidado, proteção do Pai, vocês precisam buscar o reino e a sua justiça. E quando nós buscamos o reino, como é que isso acontece? Aí ele vai falar, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Em outras traduções, basta cada dia o seu mal. Então nós vivemos dia após dia. Nós não somos chamados para antecipar o amanhã. O amanhã, nós vamos ter que exercer fé nas nossas inquietações. Então ele está dizendo, tenha fé para o hoje. Nós não somos chamados para antecipar o mal de amanhã. Nós somos chamados para obedecer hoje. Ter fé hoje. Confiar hoje nesse reino. Confiar que a justiça dele é sobre nós. Então, a ansiedade permanece, as preocupações permanecem quando nós tentamos controlar a vida. Quando nós tentamos controlar o amanhã. Quando nós tentamos sentar no trono de Jesus. Fala, Jesus, chega para lá. Deixa que eu domino aqui. Deixa que eu controlo. Deixa que eu tenho todo o controle das coisas. Você vai viver a paz, a justiça e a alegria quando você desce. Desce do trono. Desce. Deixa ele governar. Deixa ele controlar. Deixa ele te proteger. Deixa ele resolver. Deixa ele abrir as portas certas. Não vai lá e arromba a porta fechada. A porta que está fechada, está fechada. Não força a porta. Deixa que ele vai abrir a porta certa. Deixa que ele vai fazer tudo no tempo certo. Simplesmente ele está dizendo um chamado para que você tenha essa paz. É que você confie e descanse nele. Confie e descanse nele. Que ele está no controle. Quando você entrega esse controle no descanso, então ele faz, então viva cada dia. E é quando exercemos essa paz, é quando saímos do trono dele. Como eu estava dizendo, a paz é algo mais precioso, é o bem mais precioso que nós temos. E a paz você não vai comprar. O seu dinheiro não vai comprar a paz. A sua casa não vai comprar a sua paz. O seu casamento, então, né, gente, não vai comprar a paz. O seu barco não vai comprar a paz. O seu diploma, o seu cargo, a sua posição não vai comprar a sua paz. O que é que vai comprar a sua paz? Não. Você vai receber a paz pela fé em Cristo, pela confiança em Cristo, pelo descanso em Cristo, quando você busca o reino de Deus. E nós vamos falar muito sobre esse reino, né? Quem reina na nossa vida? Quem reina na sua vida? Para quem você entregou a sua vida? Quem é o rei? Então nós precisamos aprender a dar valor sobre quem reina, sobre o tempo das coisas, porque a maioria de nós não quer viver o tempo de Deus, quer viver o nosso tempo. E perdemos o nosso propósito. Quando nós não entendemos o que tem valor, como nós estávamos falando com a Sibeli falou sobre o que era urgente e o importante. Muitos de nós damos mais valor ao urgente, porque nós queremos fazer muitas coisas, realizar automaticamente muitas coisas, não é verdade?
Nós queremos fazer dos nossos dias rotinas cheias de serviço, achando que estamos servindo a Deus e que Deus vai gostar mais de nós, ou vai nos presentear com algo a mais porque estamos servindo. Não. O servir é um privilégio, queridos. O servir é um privilégio de quem vive neste reino. Mas a verdadeira importância de quem reina na nossa vida e quem controla a nossa vida é a nossa fé e descansar nele, ter intimidade, ter tempo com ele para que você viva o propósito dele. Porque quando você antecipa esse tempo, fica ansioso pensando no amanhã, você não obedece no dia de hoje, não vive o propósito de hoje. Você perde o pé. Sabe perder o pé? Quando você acha que domina a bicicleta? Quem já passou por isso? Estou dominando. E você vai correndo, eu estou dominando a moto e vou correndo. E perde o pé. Você entra numa curva confiando em si, confiando de que você consegue dominar a bicicleta, ou a moto, ou o carro. Aí você leva um tombão. E aí você fala, foi o diabo. A culpa cai para ele. Né? Mas nós precisamos entender que tudo tem um tempo de Deus. Que a gente tem que respeitar a velocidade. A gente tem que respeitar a velocidade. E saber que os ciclos da nossa vida, Deus está trabalhando para nos ensinar e para nos trazer perto dele, para ter intimidade com ele. Amém? Então Jesus está aqui nesse capítulo de Mateus 6, no contexto de que é o Sermão da Montanha, ele está falando para uma multidão, a multidão ali enorme está a primeira vez ouvindo a Jesus, Jesus está iniciando o seu ministério. Então ele está falando de muitas coisas no Sermão da Montanha, e aquela multidão estava ali com fome, com sede física, mas com fome e sede de justiça, com fome e sede espiritual, com fome e sede de aprender. Eles tinham várias necessidades materiais, não tenha dúvida. Era uma multidão pobre, uma multidão oprimida pelo sistema romano, pelos impostos, pelos imperadores. Eles tinham medo, mas eles estavam colocando a esperança em Jesus porque eles estavam desesperançosos com o que eles estavam vendo na justiça daquela época. Eles estavam vivendo injustiça. Alguma semelhança? E Jesus vem e traz essa mensagem para eles. Olha, não se preocupem. A vida é mais importante, a vida de vocês é mais importante, é mais valiosa. O corpo de vocês é mais importante para mim. E todas as coisas que vocês necessitam vos será dado. Ele falou de várias coisas. Ele fala de coisas que as pessoas conheciam, dos lírios, dos pássaros, das flores silvestres. E as pessoas estavam ali encantadas. Ele falou como orar, ele ensina o Pai Nosso. A primeira vez que eles ouvem falar sobre o Pai. Pai Nosso que estais no céu, santificado. Ele traz a oração do Pai Nosso, ele começa a ensinar sobre o reino, vem o reino, ele começa a falar sobre céu e terra, sobre uma coisa só, reino, céu e terra. Ele começa a falar de coisas assim que as pessoas estavam precisando ficar muito atentas porque eles precisavam mudar a mentalidade. Ele fala, olha, não acumule tesouros na terra. Como assim? Como que você foi ensinado na sua vida? Acumular. Guarda dinheiro, compra bicicleta, compra carro, compra casa, compra roupa, compra. Acumula. Aí dá um dia, dá uma ziquezira na gente, vou doar tudo, vou dar tudo. Nossa, como eu acumulo. Não é assim? Quem gosta de Tupperware, brincadeira. Acumula Tupperware. Todo mundo sofre da síndrome do Tupperware.
Então o Senhor está falando, não acumulei tesouros na terra, mas sim no céu. Pensa essas pessoas, né? Como assim acumular tesouros no céu? Se a gente tem que acumular aqui para a nossa subsistência. Ele está falando, ei, o Pai vai suprir tudo. O Pai alimenta os passarinhos, quanto mais vocês. Então ele está falando, a candeia do corpo são os olhos, ele está falando. Presta atenção, a luz do seu corpo são os olhos, porque toda a concupiscência da carne, o pecado, ele se inicia pelos olhos. Se os seus olhos foram bons, o seu corpo será bom, você terá saúde física e mental. Mas se você colocar os olhos sempre na crítica, no julgamento, na inveja, na cobiça, na fofoca, na murmuração, na tristeza, dor, como é que vai ser seu corpo? E pelos olhos é que entra o pecado. Adão e Eva, eles estavam muito bem no jardim. E Deus deu uma ordem, olha, não comam do fruto. Ordem, não comam fruto. Mas, justamente assim, não pense em praia. Pensar em praia, ok? Não pensam na macarronada. Não comam do fruto. O que aconteceu com Eva? Olhou. O pecado começa no olhar, nos olhos. Olhou, desejou, deu assunto para a serpente, porque quando a gente decide e deseja, vem a serpente. Tocou, pegou, comeu. O pecado não é de repente. Por isso que nós temos controle sobre o pecado. Mas o pecado começa nos olhos. Então ele está dizendo, presta atenção naquilo que você verdadeiramente é. Você é crente, você é cristão, você confia no Pai. Aonde você está pondo os seus olhos? Aonde você está pondo as suas vontades? Aonde você está pondo os seus desejos? E Jesus também vai falar da idolatria do dinheiro. Não acumule tesouros na terra, mas tesouros no céu. E aí ele fala, vocês vão ter que decidir entre Mamon e Deus. Quem vocês amam? Em quem vocês colocam confiança? Vocês precisam decidir, vocês precisam resolver. E nós muitas vezes cremos em Jesus, mas servimos a Mamon. Porque o dinheiro nos controla. Quando ele deveria ser nosso escravo. Quando nós temos ainda medo de perder e buscamos acumular dinheiro, significa que ainda confiamos em Mamon. Mas quando confiamos em Deus, nós não tememos com o dia de hoje, com o suprimento de hoje, com o que vamos comer, com o que vamos beber, não precisamos acumular nada. Porque Ele é Deus generoso que traz existência que não existe, abre portas para nós. Traz pessoas para nos ajudar, faz conexões para nos dar a condição de sobreviver. É Ele que domina a nossa vida ou é Mamon? Então Ele está dizendo, vocês precisam saber quem vocês amam, porque o que você ama, se você ama o dinheiro, é o Deus que você adora. Porque nós amamos o Deus que nós adoramos. E quem nós adoramos? O Senhor. E não o dinheiro. Porque nós não dependemos do dinheiro, porque nós dependemos de quem, queridos? Do Pai que vos alimenta, do Pai que vos guarda, que vos protege, que dá toda a subsistência, porque a sua vida para Ele é muito mais importante do que a comida e a roupa. É muito mais importante que o seu serviço. Você é um diamante, uma pedra preciosa para Deus, muito mais valioso e valiosa para Deus. Amém? Então Jesus estava trazendo uma nova perspectiva para eles. Prestem atenção, o valor que vocês têm. Não fica pensando no dinheiro. Claro que nós precisamos trabalhar, nós precisamos guardar, precisamos ter administração, mas onde está o seu coração? Na cobiça? Na inveja? Na avareza?
né? Pode atravessar o canal com redução aqui, ó, que o bichinho não sai, né? Vai até lá o final, lá para São Sebá, avarento ali, ok? Mas busquem o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu acho fantástico esse acrescentado. Porque Deus fala, olha, vou suprir comida, vou suprir bebida, vou suprir tudo, mas ainda vou acrescentar. Lembra Salomão? Salomão falou assim, pede Salomão, o que você quer? Ah, eu quero sabedoria, né? Acho que a melhor coisa é a sabedoria. E Deus disse, por que você não pediu riqueza? Eu vou te acrescentar riqueza. Porque Deus tinha um plano com a riqueza sobre Salomão. Seria um tempo de paz no reinado de Salomão. Seria um tempo de crescimento, onde seria construído o templo. Seria um tempo de propósito que era necessária essa riqueza. Salomão, eu vou te dar riqueza. Salomão, eu vou te dar sabedoria. Mas vamos lá. Jesus disse, né, que nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios, né? E se Deus veste com tamanha beleza as flores, que amanhã vão para o fogo, não será mais generoso? Agora, reflete comigo, né? Deus está falando, eu vou te acrescentar, eu vou ser generoso com você, busque o reino. Como que é isso, né? A gente vê a Bíblia todinha, os apóstolos, caminhando, os 12 apóstolos, você não vê os apóstolos com roupas chiques, né? Bolsa Louis Vuitton. Você não vê sandálias, você não vê eles comendo banquetes, você os vê comendo pão, peixe, água e roupas simples. Então, o que é importante? O que era importante? Buscar o reino de Deus, o propósito que eles tinham era muito maior. E o tempo todo o Senhor supriu, não foi? Ele disse, não preciso de dinheiro, porque eu sei que o dinheiro virá atrás, porque o Pai está trazendo toda a provisão. Porque o Filho do Homem não tem uma casa para recostar, uma cama para recostar a sua cabeça. E ele estava preocupado? Em algum momento a gente vê Jesus preocupado com o dinheiro? Ele entregou para quem o dinheiro? Para Judas, para o traidor, para aquele que tinha um coração no dinheiro. E nós imaginamos a tentação que Judas passou todos os dias, com aquele monte de dinheiro sobre aquela mesa. Mas, né, nós vemos isso, e aí em uma certa passagem, em Lucas 18, o Pedro fala assim, Jesus, e nós que deixamos a nossa família e bens para te seguir? Nós deixamos tudo, Pedro está dizendo. Então Jesus lhes afirmou, isso está em Lucas 28 e 29, Jesus lhes afirmou com toda certeza, eu vos asseguro, olha Jesus como vai falando, certeza, eu vos asseguro, ninguém há que tenha deixado casa, esposa, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no tempo presente, diga presente, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Queridos, eu acho lindo isso, porque Pedro está dizendo, Jesus, a gente deixou tudo. Em algumas traduções diz que não receba no tempo presente 100 vezes mais, né? E aí quando Jesus encontra Pedro, ele está chamando os apóstolos, ele fala, Pedro, me segue. Eles tinham vivido a pesca maravilhosa, né? Eles voltam com o barco, a pesca maravilhosa ali, as redes, e Jesus diz, me segue. Eles largaram tudo lá, a pesca ficou lá. As redes ficaram lá, o barco ficou lá. Eles largaram a família, a casa e seguiram Jesus.
Mas nós não vemos na Bíblia dizer assim, e no final Pedro recebeu 100 barcos a mais, 100 pescas maravilhosas a mais, 100 quantidade de redes a mais. Vocês ouviram isso? Então, o que é isto? Com certeza eu vos asseguro que ninguém que tenha deixado casa, esposa, irmão, por causa do reino, não receba no tempo presente muitas vezes mais. O que é muitas vezes mais? O que é muitas vezes mais para você? Mais casa, mais carro, mais bolsa Louis Vuitton? Nada disso. Não é o corpo mais importante que a roupa. Não é a vida mais importante que a comida. Buscai o reino de Deus. Porque essas coisas todas são abaláveis. Essas coisas todas são passageiras, transitórias. Mas o que nos espera é uma vida eterna. Hoje nós já desfrutamos dessa vida eterna. A maravilhosa bênção de pertencermos a um reino inabalável, de pertencermos a uma vida onde nos é dito que não haverá dor, ódio, raiva, traição, enfermidade. Nós já vivemos as benesses do reino de Deus hoje, a paz que excede entendimento, a direção do Espírito Santo. Nós recebemos a prosperidade que nos é necessária para cumprir o propósito de Deus. Nós já recebemos a direção para respeitar o tempo de Deus. Tudo está no controle de Deus. A nossa vida, onde ela é protegida pelo Deus poderoso, pelo Pai que alimenta, protege, supre, dirige e encaminha e guarda para Ele. Esse reino extraordinário nós já vivemos hoje. Nós já vivemos hoje, nós temos tudo ao nosso dispor. Deus faz conexões para abrir portas. Deus faz conexões para nos dar o dinheiro necessário. Deus faz conexões para nos dar saúde. Não é verdade? Deus faz conexões. Aqui nós vivemos quantos milagres? Bento, Romeu é um milagre. Poucas pessoas que nós somos, nós temos milagres nesta casa. Amém? Por isso nós vivemos esse reino, porque nós podemos orar a um Deus que nos ama, é generoso, gracioso e cumpre. E Ele nos revestiu da melhor roupa de realeza, que é o Espírito Santo. Nós somos revestidos do reino. Toda autoridade foi me dada no céu e na terra. E eu dou a vocês essa autoridade. É quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre nós, a pessoa do Espírito Santo sobre nós. O inimigo vê a sua roupa, o inimigo vê suas vestes de realeza, sacerdotais, porque essa é a recompensa. Jesus está dizendo: todo aquele que abandonou tudo por minha causa, ei, não será perdedor. Não pense que você está abandonando algo, não, você está acrescentando a sua vida. E muitas vezes nós estamos em casa, né? Mas pastora, então vamos deixar pai e mãe. Tem pessoas que têm chamado de deixar pai e mãe, de missões. Tem pessoas que deixam a casa e vão fazer missões. É um chamado, Deus vai suprir. Agora tem momentos como eu vivi no início da minha caminhada com Cristo. Talvez você tenha vivido também, quando eu me converti, ninguém na minha casa era convertido. Certo? E por causa disso eu cedi à minha família? Não, eu continuei sendo amável, cada vez mais amável. Eles começaram a ver a minha transformação. Eles começaram a achar que eu tinha no início problema, né? Depois eles começaram a entender que não era um problema, que era uma bênção. E o Senhor então começou a trazer para eles uma nova perspectiva de pensar, de ser. Então todos da minha casa se converteram, menos minhas irmãs. Mas na casa que eu vivia com os meus pais, com as minhas filhas, todos foram para Jesus. No início eu precisava deixar. Não, filha, fica aqui, não vai no culto, dorme um pouco mais. Não, eu vou para o culto. Eu volto para o almoço, mamãe. Não, mas hoje tem pizza aqui em casa, fica aqui com as suas irmãs.
Mãe, eu saio mais cedo um pouquinho do culto, mas eu vou até o culto orar e eu volto mais cedo para a pizza. Então eu comecei a administrar, mas eu não deixei Jesus, eu não deixei o reino. E na verdade a autoridade do reino foi implantada na minha casa. E não a autoridade de Mamon me dominou. Quem governa a sua vida, o valor da sua vida, é que domina o ambiente que você vive. O amor, a graça, o reino de Deus é implantado aonde você for, porque você é embaixador em Cristo. Você é autoridade em Cristo. O Espírito que vive em você traz vida para as pessoas. Você se torna amado. Porque quem veste as vestes reais, querido, quem veste as vestes reais se torna diferente, concorda? Então, é isso que eu quero falar para vocês. O nosso corpo passa a ser templo do Espírito Santo. Olha como nós somos importantes, porque quem busca o reino pela fé, o corpo tem as vestes do reino. Quando Adão e Eva estavam no jardim, a Bíblia diz, em hebraico, que a vestimenta deles era luz. Acho isso tão extraordinário. Quando eles caem, Deus precisa matar um animal para vesti-los uma roupa, porque eles caem. Né? Deus fala assim, Adão, por que você se escondeu? Porque quando eles pecam, eles veem que estão nus, eles têm vergonha do próprio corpo. Aí eles pegam folha de figueira. Quem se lembra da passagem da figueira, quando Deus amaldiçoou a figueira, porque a figueira só tinha aparência de ter figo, mas ela não tinha figo, ela tinha uma roupa que parecia ter figo. E Jesus amaldiçoa, porque ela era só aparência por fora. E Adão e Eva pegam folhas de figueira para se cobrir. Porque eles estavam querendo aparentar para Deus que eles não tinham pecado. Deus fala, ei, agora eu amaldiçoo a terra, mas eu vou matar um animal para cobrir vocês. Ele já estava remetendo ao sacrifício de Cristo. Ele precisou matar para cobrir a vergonha. Cobrir a vergonha. O sangue do animal. Cobrir, porque a terra foi amaldiçoada. Adão e Eva não foram amaldiçoados, a terra foi. Mas a terra ia produzir cardos, abrolhos e espinhos. A roupa iria proteger. Deus é tão bom, que fez a roupa para proteger Adão e Eva, e não amaldiçoou Adão e Eva, amaldiçoou a terra e a serpente. Porque ele era já um Deus gracioso, Deus é um Deus de graça. A graça de Deus maravilhosa já estava sobre os filhos. Vocês erraram vergonhosamente, vocês pecaram, desobedeceram, mas eu ainda amo vocês, eu ainda derramo graça sobre vocês. E eu vou trazer aquele que vai ser o sacrifício e vai se fazer vergonha por causa da vergonha de vocês. E ele vai morrer nu. Sem vestes, porque vocês vão ser revestidos do Espírito Santo, com vestes sacerdotais, com vestes reais. O reino de Deus é um reino de reis e sacerdotes e profetas. Nós. Há um único rei, Jesus Cristo, mas nós vamos reinar com ele. Por isso que somos embaixadores. O Senhor nos revestiu da roupa que importa, não da roupa que é aparente. Nós precisamos parar de querer ser algo aparente. Nós precisamos ser de algo do reino. Em hebraico, a mesma raiz da palavra que eu vou me lembrar é cotenor. A mesma palavra que Deus faz vestes para Adão e Eva. Essas vestes são as mesmas palavras em Êxodo 28, vestes sacerdotais, quando Deus fala para Moisés, faça para os sacerdotes vestes sacerdotais. Então, quando Adão e Eva pecam, Deus já coloca as vestes sacerdotais, reais, já
profetizando quem seríamos nós, os filhos dele, protegidos, guardados com um destino profético. O seu destino está nas mãos do Senhor, e o seu destino é bom, e ele tem pensamento de paz sobre você, porque a graça dele te alcançou e me alcançou. Não importa o que você queira ser para Deus, não importa o que você queira parecer para Deus, ele te ama porque ele te conhece, te escolheu e te separou. E ele vê o que você veste. Ele vê o que você veste. Quando Samuel vai à casa de Jessé, Deus fala, não veja a aparência, veja o coração. Aquela mulher sunamita, quando viu Eliseu, ela disse assim, ei, este é um homem de Deus. E o marido falou, como, o quê? Este é um homem de Deus. Eliseu não estava pregando, Eliseu não estava orando, Eliseu não estava fazendo nenhum milagre. Como que ela identificou um homem de Deus? Eliseu estava comendo. Porque um homem e uma mulher de Deus, queridos, que portam vestes sacerdotais, reais, você conhece o olhar. Você conhece a nobreza de uma pessoa pelo falar. Você conhece a nobreza de uma pessoa pelo seu comportamento, pela sua generosidade, pelas palavras, pela vida. Você não conhece uma pessoa nobre quando a pessoa verdadeiramente tem a nobreza de Cristo? Nós não temos que ser não parecidos como Cristo. Nós temos que ser como Cristo. Não é nem parecido, nós temos que ser como a realeza. Esther, queridos, quando a Esther, eu quero abrir essa palavra em Esther, que é muito lindo, que eu queria que você entendesse. Capítulo 5, a partir do verso 1. A Esther, ela tinha que ir lá falar com o rei. Lembra? O povo estava todo perto de ser dizimado pelo rei Assuero. Houve ali uma confusão com Amã. Mordecai disse, olha, você está ali por um propósito. E ela disse, ok, mas se eu aparecer na frente do rei sem o rei me chamar, ele vai me matar. Então, o tio dela falou, Mordecai disse, olha, você se prepara. Então ela disse, ok, eu vou me preparar. Então diga ao povo para jejuar. O que acontece com Esther? Ela começa a jejuar, ela começa a se santificar. Ela se prepara, ela começa a se vestir e se revestir da roupa real. Olha só o texto. No terceiro dia de jejum, já foi o jejum, Esther está pronta. Esther, está só dizendo Esther, não está dizendo a rainha. Esther vestiu os seus trajes reais. Uma rainha vestia trajes reais, não é? Ela não saía de crocs, bermuda e camiseta regata, não é verdade? Ela vestia suas vestes reais. Mas aqui está dizendo, Esther vestiu seus trajes reais. Que nesta palavra, em hebraico, por isso que é bom saber o hebraico, remete a vestes de reino. E ela entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. O pai prepara, né? Aí diz assim o verso 2. Quando viu, quem, gente? Quem, gente? A rainha Esther. Ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado, fez, ele estendeu o cetro de... Aceitou a entrada dela. O rei aceitou a entrada da rainha, porque a rainha buscou autoridade. A rainha foi com vestes reais internamente, com toda a autoridade, com toda a coragem, revestida
do Espírito de Deus que tem toda a autoridade sobre os céus e terra. E ali Deus mostrou que é Ele que governa as nossas vidas. Quando o reino habita, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas que você vai precisar passar, mas se revista da santidade, se revista do Espírito Santo, se revista com vestes reais, com vestes sacerdotais, como em oração, santificação. Pense nas coisas do alto, em tudo que é bom, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, em tudo que é honesto, em tudo que é digno. Nisso pensais. Está lá em Filipenses 4 isso. Pense em coisas de nobreza. Uma realeza se veste com vestes internas de nobreza. Ok? E como que se é nobre pensando nessas coisas do alto, não das coisas de baixo, pensando nas coisas do reino, se santificando, não se preocupando com o que há de comer, com o que há de vestir, não se preocupando com a aparência, não se preocupando com o ter, acumular tesouros, mas se preocupando com o ser, porque não é o corpo mais importante que a roupa, então mais importante é quem veste a roupa. Não é a roupa que faz o homem, é o homem que faz a roupa. Amém? Então, é o homem, a nobreza do homem que veste as vestes de nobreza. Às vezes você vê uma pessoa que está simples, como Pedro, Tiago e João, roupas simples, mas eles tinham a nobreza do reino de Deus. Quando pregavam, eles impactavam as pessoas. Eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Uau! Eles tinham autoridade, eles tinham poder, eles tinham santificação, eles tinham o reino dentro deles. E eles tinham o poder da palavra, a autoridade da palavra. Esther adentrou ali, conseguiu todas essas coisas, e ela não estava somente vestida. Para encerrar aqui, queridos, que hoje foi dia de ser até um pouco comprido, mas eu vou encerrar falando para vocês. Tem uma cena que me impactou muito do nosso dia a dia. A rainha Elizabeth II, ok? Da Inglaterra, que reinou por 60 anos, reinou tantos presidentes, tantos pacotes, tantas guerras, não é? Uma mulher ali, rainha, teve os seus defeitos, seus pecados, mas não estou falando disso, estou falando de realeza. E na sua mocidade, quando ela muito moça, né, foi visitar a Índia, ela tinha acabado de ser empossada como rainha, e ela vai para a Índia. E então ela é colocada naqueles carros abertos, né? E ela foi sentadinha ali e acenando para o público e ali desfilando com o carro aberto. Vocês possam imaginar, mas ela estava com aquela postura britânica, nobre, sentadinha ali com aquele chapéuzinho, não sei como não voa aquilo, que eu queria descobrir, porque eu amo chapéu, eu queria um negócio que me voava. Mas ela estava ali com aquele chapeuzinho e abanando, você vê aquele ventinho dela e tudo, e ela estava nobre, com a sua roupa, Chanel. E aí vem uma mulher no público com um pano imundo. Pensa um pano gosmento, imundo, sujo, fedido. Chega a próxima rainha e joga o pano. E o pano acerta o rosto da rainha. A rainha pega o pano, sem mover uma sobrancelha, nada, pega o pano, começa a dobrar, britanicamente. E o carro indo. E ela vai e dobra, põe do ladinho e continua. Pegou a nobreza? Não é o que o outro te faz que vai arrancar sua nobreza. Não é o que o outro causa injustiça para você que vai alterar a sua essência, a sua nobreza, as suas vestes reais. Você vai continuar nobre, você vai continuar reinando, você vai continuar vitorioso, vitoriosa. Amém? Não importa o que te façam, lembra da rainha, dobra o pano sujo. Não vai fazer assim.
simplesmente dobra e acena. Amém? Queridos, devemos estar vestidos de crentes. Não basta aparentar, é preciso de fato ser real, buscar o reino de Deus e se revestir das vestes do reino. Amém? Para Esther, não bastava aparentar como rainha, ela precisou ser rainha um dia. E tem dias que Deus vai pedir para que você seja como um rei, como um sacerdote. Lembre-se disso. Vai ter um dia que Deus vai pedir para que você seja nobre contra uma injustiça. E até hoje, esse fato da Esther, essa vitória, os judeus comemoram com a festa de Purim, a vitória do povo hebreu. Dependeu de um único ato, dela se revestir do reino como rainha. Fique de pé. Imagem e semelhança de Jesus não é parecer, lembre-se disso. Não queira parecer, mas queira ser igual a Jesus. Que a gente não aparente ser bom, mas que sejamos bons. Que a gente não aparente ser santo, mas sejamos santos. Que a gente não aparente ser generoso, mas que sejamos generosos verdadeiramente. Amém? Diga assim: Pai, me veste do reino, me veste da tua realeza, de vestes sacerdotais, me veste da tua justiça, me reveste da tua santidade, me reveste da tua paz que excede entendimento. Pai, não importa que muitas vezes, Senhor, tem dias que a gente está verdadeiramente um trapo, né, Jesus? Mas que a gente possa buscar forças das vestes reais sacerdotais, da tua realeza, Jesus. Muitas vezes a gente está com a alma um trapinho, a alma poída, né? Mas lembre-se que nós temos o Senhor, o Espírito Santo em nós, maior o que está em nós do que está no mundo. Lembre-se que Deus fez vestes para nos proteger, para cobrir a nossa vergonha, o nosso pecado. A nossa vergonha foi coberta pelo sangue do Cordeiro Santo. E Ele ressuscitou para que a gente pudesse ter o presente mais importante, a vida eterna. A vida eterna. Querido Deus e Pai, Senhor, obrigado por essa palavra, Senhor. Nos abençoa essa semana, Senhor. Nos revestes com as tuas vestes reais, nos envia com autoridade, com posicionamento do reino, nos envia para buscar cada dia mais o reino de Deus e a sua justiça, para que sejamos verdadeiramente, Senhor, teus filhos, e para que o Senhor venha suprir as nossas necessidades, que a gente não venha antecipar o dia de amanhã, mas obedecer o hoje. Pai, nós te amamos. Nós te damos graças pelo teu sacrifício, Senhor. Governa sobre a nossa vida, reina sobre a nossa vida, Senhor. Nos ensina a esperar o tempo de todas as coisas. Nós não queremos, Senhor, arrombar portas, nós queremos que o Senhor abra as portas no tempo certo. E nós, Senhor, esperamos de Ti e não andaremos ansiosos com coisa alguma, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está preparando sempre algo bom a nosso respeito. Obrigado, Senhor. Nos envia. Guarda-nos, Pai, guarda nossa mente, nosso coração, de todo mal, de toda murmuração, de toda reclamação, de todo medo, de toda insegurança. Em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos e todos digam amém. Vão em paz, boa semana. Que Deus abençoe.